Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes, né? Hoje a gente vai tratar aqui de um ídolo do Flamengo, né? O Adílio, é um cara que esteve presente no que incontestavelmente é o melhor time do Flamengo da história, ninguém discute isso, aquele time que projetou o Flamengo nacionalmente e mundialmente, né? E o Adílio chegou, o jogador de base, como a gente vai tratar aqui, pegou toda essa época áurea aí do Flamengo, né? Então, Adílio, você nasceu aqui do lado, né, no Miguel Couto, se eu não estou enganado, e morou na Cruzada há anos e anos, não sei se desde que nasceu, mas muito tempo. São duas coisas que dá para ir a pé do Flamengo, né? Exatamente. Eu nasci aqui no Hospital Miguel Couto, né? Sim, E eu moro aqui na Cruz São Sebastião, né? sim. E nasci aqui na Cruz Sebastião, aqui, praticamente. Minha infância foi toda aqui, né? Teu destino já era o E Flamengo, sempre né? olhando o Clube de Regata Flamengo sempre na minha frente. E tem aquela história que você com o Uri Geller pularam o muro para fazer futebol de salão aqui, né? O Julinho já era atleta já Sim. do clube, né? O salão, ele me convidou para poder entrar no clube, né? Eu tive que pular o muro, né? E até chegar a quadra de futebol de salão lá. Mas antes disso eu jogava peladinha, aberta aí pela cruzada aí, pela redondeira. Jogava na praia e tudo. Futebol de praia pelo Royal, né? Que foi onde eu comecei a jogar futebol de praia, né? E sempre ansioso um dia entrar no Clube de Regata do Flamengo. Com certeza. Agora, você que começou no salão, na época não dava para seguir carreira no salão, né? Não era muito incipiente, até o salão vai ter um episódio teu bacana em 89 já mais à frente. Você, se fosse hoje em dia, você teria seguido no salão? Tipo, ter uma carreira como o Falcão teve, por exemplo? Ou você acha que não, o seu destino era o campo mesmo? Quando você é criança, você nem pensa em Você campo, vai jogando. né? Você vai jogando, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei o salão, comecei jogando, né? E já fui para a seleção carioca também, né? Fui convocado, né? E aí despertou o interesse do futebol de campo. Sim. Né? Foi quando o pessoal me viu ali no jogar salão, aí tinha outro departamento aqui, departamento de J, né? E já nascendo já com o negócio de dente de leite, né? Dente de leite, né? Aí foi quando eles puxaram para o campo, né? Eu fiquei até um tempinho entre futebol de salão e futebol de campo, porque tinha que cumprir uma determinada data, né? Para terminar um contrato aí, não sei o que eles fizeram ali comigo. Eu fiquei ausente até do jogo de futebol de salão para poder definitivamente começar no futebol de campo. E aí você ficou na base ali muito com o Gilber, né? O Gilber é um jogador histórico do Flamengo, zagueiro, lateral direito ali dos anos 50 e 60, teve no Tri lá com o Dida e tudo mais. Como é que era essa base do Flamengo? Que foi uma base de ouro, talvez a melhor base da história do futebol brasileiro, com a possível exceção do Santos ali, do Pelé. São as duas que mais deram craques para o Brasil, né? Exatamente, mas eu encontrei primeiro foi o Zé Nogueira, né? Que foi na Dente de Leite e depois passava para a escolinha, né? Dente de Leite, escolinha, fundo juvenil e profissional, né? E aí na escolinha encontrei com o Zé Nogueira, né? Foi um grande formador também, né? Dentro do clube, né? E depois, quando eu passei para o juvenil, que eu peguei foi o Gilberto Meira, que aí deu aquela lapidada, né, direitinho ali. Né? Já para quase chegar. Já né? para poder chegar. Agora, eu li numa entrevista, não sei se é verdade, que você chegou a pensar em fazer um teste no Fluminense e tal, e aí bateu meio que um desespero. Tipo, não, essa história foi totalmente diferente. Né? A história foi que, ao terminar o ciclo do Dente de Leite, né? Sim. E a gente tinha que depois passar para a escolinha do Flamengo, que o Dente de Leite eu só treinava todo final de semana, às vezes tinha jogos, se encontrava. Mais leve, né? Mais leve, né? Mas a escolinha já era treinamento sério, né? Sim. E quando terminou a nossa idade de Dente de Leite, né? E tanto eu, como o Tita, como o Júlio César, como o Maurício, o Luiz Otávio também, Paquinha, tinha mais uns quatro, né? Aí ficamos sem saber o que fazer. Aí nos apresentamos na escolinha do Flamengo, né? Sei. E aí o treinador falou assim, vocês não... Mas vocês vêm ano que vem porque vocês são muito pequenininhos, né? Não tem como botar vocês aqui para treinar com esses galalá, vamos dizer assim. Tudo de cara grandão, forte, já bem vai quebrar musculoso, vocês, já ia quebrar a gente, né? Essa foi a preocupação dele. Aí nós ficamos em stand-by, né? E aí o diretor do Fluminense, né? Que já nos conhecia, né? Falei, caramba, os caras estão aí à toa. Aí nos convidou a gente para poder disputar um torneio, né? Lá em Mato Grosso, pelo Fluminense. Sim. Né? A gente não tinha contrato no Flamengo, né? E aí nós fomos, né? Aí chegou lá, fomos campeão, naquela época tinha negócio de contrato de gaveta e tudo, os caras tentando mandar eu assinar. Eu falei, não, assina que nós temos que nos apresentar no Flamengo lá. Com certeza. E aí foi quando nós chegamos na rodoviária lá, né? Antigamente era tudo pela rodoviária que tu viajava, né? De ônibus, né?
E aí chegou o Jorge Elal, né? Tava lá e aí pegou a gente. Não, vocês vão. Aí nem pensar. Aí nós contamos uma história para ele, não, vamos lá, fomos direto pro Flamengo aqui. Aí chegou na escolinha e botou lá, esses daí são jogadores do Flamengo, você tem que treinar, é obrigado a você treinar com eles. Você vê como... Aí foi quando nós ficamos, aí não deu nem umas 4, 3 semanas, nós passamos a ser titular desse time aí. Dos Galalau, a gente baixinho jogava mais do que os Galalau. E foi curioso assim que teve muita gente contigo que chegou até a ser emprestado no começo, nessa puxada pro profissional, tipo o Andrade, chegou a jogar na Venezuela um pouquinho. Você ficou já de cara, né? O pessoal já olhou para você e esse cara tem talento, ele já vai encaixar rápido no time de cima, que eu acho que foi o que aconteceu, né? E por volta de 75 ali, o Carlos Froner, acho que foi quem olhou para você. Isso, exatamente. Mas o Flamengo estava emprestando a base, emprestou o Tangi, emprestou o Amaro, emprestou o Andrade para a Venezuela, né? E o Vasco estava aguçado querendo me pegar, o Vasco querendo me pegar de qualquer jeito, lá querendo me pegar. Aí foi quando o Carlos Froner falou assim, ó, não empresta de não que eu vou usar ele. Isso aí foi minha salvação. Carlos Froner. E o teu começo foi ao mesmo tempo muito bom, muito rápido você fez sucesso. 77, 78 chegou a bola de prata, você viu do Campeonato Brasileiro. Campanhas que o Flamengo fez ruins até. 78 ficou longe do título, 77 ainda fez uma graça, mas o Londrina ganhou tudo no grupo e passou, né? Então assim, o Flamengo nem estava tão bem naqueles 2 anos, 75 até quase foi para a final, mas esses 2 anos foi ruim. Como é que foi, você pegou o time numa certa fase até meio enrolada, era um bom time, tinha o Cláudio Adão, tinha um pessoal de alto nível. Mas você pegou primeiro o finzinho da máquina tricolor com Rivelino e companhia. E depois ainda teve aquele vice para o Vasco em 77, sofrido, né? Com o Tita perdeu o pênalti e tal. Como é que foi? Porque o Flamengo estava em certa ebulição nessa época, né? É assim, o Flamengo tinha contratado alguns jogadores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, né? Sim. Veio o Kleb, né? Kleb. O Tião, o Eli Carlos, lembra desses nomes? Eli Carlos, né? E aí foi quando a gente começamos a montar aquele grande time. Mas quando eu cheguei no profissional já jogando, né? Para mim foi muito bom, né? O primeiro ano meu foi excelente, né? De Copa do Brasil lá, consegui ganhar a bola de prata, o segundo ano também, né? Então eu estava bem cotado, porque todos os times, isso não podia ser diferente do Flamengo, né? Tinha muitos meio de campos bons de bola, né? Era uma época de ouro ali. Falcão e tudo mais. Era a mina ali, o meio de campo era naquela época era o cara que levava o time, né? Que levava o time, né? E você era um 10, né? Apesar de usar o 8. Isso. Você era o 8 por causa do Zico. Na base eu jogava com a 10 mesmo. Com a 10, o Tito até jogava com a 7, que jogava comigo, né? E quando chegou no profissional eu comecei o que eu vou fazer? Porque tinha o Geraldo, né? Tinha o Geraldo, tinha o Tadeu, tinha o Ratinho, tinha mais São boa. Pô, só jogadores bons de meio de campo ali, né? Tinha o Dendê, né? Tinha vindo com o Merica. O Geraldo morreu tragicamente, isso. Aí aconteceu aquele acidente com o Geraldo, que era muito meu amigo, ele já dizia como é que eu tinha que fazer, que tinha que jogar, ele gostava de ver eu jogar. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que assumir isso aqui. Assumir aquilo ali. Aí foi quando o Tadeu falou para mim, quem vai ser o meio de campo do Flamengo vai ser você, porque eu já estou saindo, estou voltando para São Paulo, né? E aí a pessoa começou a me dar força ali, eu falei, caramba, então aí eu falei, com o Geraldo, grande amigo, eu vou agarrar no número 8. O Flamengo tinha isso, né, de muita união. Você vê esse lance do Tita perder o pênalti, numa época que o cara perdeu o pênalti era um drama, né? Hoje em dia o pessoal está mais acostumado. Mas na época era assim, meu Deus, vilão. E o grupo fechou ali, não vamos queimar ele de jeito nenhum, vamos fazer aquele fechamento foi muito importante, né? Até porque o Tito estava surgindo como eu também, né? E aí pessoal, todo mundo fechou, vamos trabalhar para o outro ano seguinte, né? E deu tudo certo. Agora, para 78, que muita gente fala para você de 82, a gente vai chegar lá, né? Para 78, você acha que dava para ter ido para a Copa? Porque você foi bola de prata 2 anos antes da Copa. E o técnico era o Cláudio Coutinho, que tinha sido do Flamengo, te conhecia bem. Você chegou a acalentar a esperança? É claro que a concorrência era forte. Eu fui cogitado, até, naquela época se convocava, parece que 50 e poucos jogadores, né? Eu já tava tinha menos jogos. Eu estava nessa lista aí também, né? Chegar e botar nessa lista, né? E até como revelação, né? Revelação, já chegando, claro. Todo mundo comentava e tal, né? E era uma grande chance para mim, né? Eu vi assim, até cheguei a conversar com o Rivelino, o
o Marinho Chagas, né? Aquela turma que já me conhecia, o Caju, né? O pessoal e queria para a Copa. Queria para a Copa e eles também falaram, pô, esse joga muito bem, esse cara, aquele negócio todinho, né? Mas aí o pessoal, no final, passado, próximo ano você vai, né? Próximo ano você vai, né? Então, fiquei aguardando o próximo ano. Isso que eu fazia, que muitas vezes não chegava. 79 até você foi convocado uma vez, jogou com a seleção baiana, né? A seleção dos novos. Seleção dos novos. Até que foi o Brandão que me convocou, né? O Oswaldo Brandão. O Oswaldo Brandão, né? Que me convocou. Ele foi o primeiro que também convocou o Geraldo também na época, né? Quer dizer, então já tinha... Mas foi só um joguinho. É isso que é estranho. Você nunca foi, realmente, não sei o que aconteceu com a CBF e com os técnicos, de nunca terem te botado na seleção direito. Até também para a categoria de base também, que eu também não entendia. Você também nunca foi à Olimpíada? Nunca fui para a Olimpíada. Era sempre cogitado, o pessoal sempre vai, pô, tu vai, mas aí levavam outro. E eu lembro que até que o Júlio César de Guedes, que foi numa delas, né, ele comentou com o capitão Coutinho, pô, tem que vir um Adílio, não sei o que lá e tal. E quando o Coutinho veio para o Flamengo, a primeira pessoa, quem é o Adílio? Quis me conhecer, né? E ali ele viu, olhou, vai, pô, cara, o Júlio César enchia meu saco lá falando de você, isso que lá, tal, que tinha que convocar você, realmente tinha que ter convocado você mesmo. Até o Júlio César, pra você ter noção, ele chegou a tentar ir pela Argentina, você vê como era fechado, né, o Brasil. Era fechado. Era complicadíssimo ali. Mas no mínimo uma Copa América de 79 ali você tinha que ter ido. Daria assim, porque eu estava bem mesmo. Fez muito falta, bem, fez falta. Para mim fez muita falta, né? Porque se eu piso numa competição dessa, né? Embora, eu lembro que já no Infanto Juvenil nós fomos lá para a França, que estava um torneio de Cloire, né? Um torneio muito importante. Tinham quase, não sei se era 8 equipes, né? E aí eu fui o melhor jogador do torneio, né? Já vim com uma moral imensa aqui, ganhou um troféu e tal. Aí o pessoal, quem é o Adílio? Já começaram a fazer a entrevista comigo, né? Aí o Flamengo já começou a pagar um salário bom para mim também, depois dessa competição, né? Que era a época da lei do passe, não quero ficar preso ao clube 10 anos. Começou a prestar atenção, aí o negócio começou a subir. E aí o Flamengo começou a sair com essa união toda depois de 77, começou a ser campeão, pelo menos estadual. Ali em 78, 72 títulos em 79, né? Teve 2 campeonatos ali, o Flamengo foi tri em 2 anos, já um time já crescendo e tal. Mas, assim, aquele gol do Rondinelli ali, realmente foi um dos momentos mais especiais da história do Flamengo, que eu acho que foi o começo de tudo ali, né? Ali foi uma proposta muito boa, porque nós sabíamos que nós estávamos formando um bom time, né? E a gente tinha condição, né? O ano anterior não deu certo, né? Time também muito bom, estruturado, né? E aí foi quando eu falei que ia ver de Carlos, a turma todinha, Tião, né? E a partir dali nós falamos, pô, nós pegamos um jeito de jogar contra o Vasco, porque o Vasco era o confronto direto com o Vasco, era difícil, né? Porque a gente sabia que a gente tinha muita qualidade, né? Então eles chegavam junto a gente, né? Então nós começamos a se adaptar ao jogo contra o Vasco, tocava mais a bola, sair para o jogo, tá? Trabalhar com velocidade, então aí começamos já entender como é que seria jogar contra o Vasco, que foi quando deu certo aí, principalmente nesse gol do Rondinelli. E o Zico já pedia, tem depoimentos da época, ele fala, pô, tem um maior entendimento com o Adílio. Vocês se deram muito bem ali, né? Foi uma parceria histórica, né? Na minha opinião, eram 2 camisas 10 do Flamengo, né? Se a seleção de 70 tinha 5, 10, a do Flamengo tinha 2, 10. Muito bem, isso começou lá em Vassoura, né? Tinha subido de juvenil fazer pré-temporada, né? E a gente via que o time titular, ele pegava o time da cidade para fazer um coletivo, um jogo amistoso, né? Aí acabava o primeiro tempo assim, uns 4-0, aí quando entrava eu, Tita, Júlio César, aí ia para 9, 12, né? E a gente enchia o Zico de bola, o Zico, cara, teve uma vez que falou, olha, esse moleque tem que ser titular, pô. Aí deu uma força danada e aí o negócio fluiu muito bem depois. Não, tremer boca a boca do Zico ajuda, né? Ajudou muito, faz diferença. Diferença. Mas o Flamengo ainda faltava uma projeção nacional, né? O Flamengo, não sei se todo mundo sabe, só tinha ganho em 61 o Rio São Paulo, só. Fora do Rio, só tinha ganho um torneio interestadual, nem era um brasileiro, né? E tinha muita sacanagem na época de que o Zico é craque do Maracanã, que quando sai do Maracanã é a mesma coisa. Existia um menosprezo ao Flamengo, até injusto, mas que incomodava, né? E tinha aquela rixa carioca contra o paulista, né? Aquele negócio todo, então eles sempre colocavam essas coisas. O Vasco já tinha sido campeão em 74, então tinha uma certa pressão, né? Até chegar a 80.
que é um torneio que eu acho um pouco agridoce para você. Claro que tem o lado maravilhoso do Flamengo ter sido campeão brasileiro a primeira vez, né? O Maracanã lotado, aquilo tudo. Mas você ficou alguns jogos na reserva e isso te incomodou, né? Principalmente na final ali. Não me incomodou não, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Porque depois que o Flamengo ele contratou o Carpegiani, né? Aí o Lazzaroni, que foi meu preparador físico na base, no juvenil, ele falou assim, nós vamos tá vindo o Carpegiani, né? E aí você vai esperar um pouquinho, sei que lá e tal, sem problema, aquele negócio de fazer minha cabeça, garoto, sei que lá e tal. Eu falei, não. Eu falei com ele, só me dá 20 minutos no segundo tempo. Aí isso que eu quero. Só isso que eu quero só. Todos os jogos em botar lá 20 minutos no segundo tempo, eu tô feliz da vida. E era um certo rodízio, assim, às vezes era o Carpegiani trocava com o Andrade, às vezes era contigo. Aí começou a acontecer tudo isso aí, a torcida começou já entendia que eu tinha que ser titular e aí deu uma complicada ali também. Agora, incomoda, é uma questão assim, quem é de fora do futebol às vezes não tem noção disso. Incomoda você não estar na foto do título, que tem antes do começo do jogo, tem lá os 11 titulares, tira a foto que todo mundo bota na parede, na geladeira, aquelas coisas. E você muitas vezes não está nessa de 80 porque você não entrou jogando contra o Atlético. Incomoda isso o jogador ou nem tanto? Não, muito pelo contrário, porque na preleção o Coutinho falou até muito bem, né? Falou assim, nós vamos entrar com esse time aqui, mas depois a gente entra com tudo. Né? E esse com tudo era eu que era o cara que corria mais no você. Ia correr mais ali e foi quando eu estava. Quando eu entrei, estava 2-2, né? Estava 2-2. Aí quando eu entrei em campo, o Toninho já olhou para mim aqui, já fez aquele água para a cabeça, Luizinho, caraca, estamos ferrados. Que aí o Flamengo não deu aquela parte, começou a... Você chegou a achar que não ia dar? Teve algum... Não. Porque o gol foi mais no fim, né? Não, estava tranquilo. O tava meio de campo do Atlético já estava já cansado já, eu entrei com gás ferrado ali e começamos a acionar lá. Tanto é que a bola chegou lá pro Nunes muito rápido. Né? Ele deu aquele drible histórico lá. No Silvestre. Né? Isso. E aí? É que a gente tinha um grupo muito bom, muito forte, muito unido, né? A gente tinha concentração, a gente conversava muito, né? E às vezes você não saía jogar, mas você sabia que você ia jogar e entrar também, né? O treinador conversava com você como se fosse titular do time, entendeu? Era para você ficar ali tranquilo. E essa final foi das mais históricas assim do brasileiro, assim. Eu não sou muito fã do pontos corridos, porque acho que justamente a gente perde essas finais que tinha, né? Que empolgava o Brasil. E esse Flamengo Atlético para mim foi um dos grandes, assim, foi dos muito melhores bom. 5, melhores no mínimo de todos os tempos, né? Mas foi uma competição que o torcedor queria, né, que o Flamengo vencesse, demais, né? Porque era sabia obsessão. que ia para a Libertadores ali, né? Esse era o planejamento do capitão Cláudio Coutinho. Mas eu acho que o Coutinho teve essa visão de que da Libertadores e do Mundial. Teve essa visão. Mas eu acho que o torcedor estava mais no brasileiro mesmo. O foco dele era o brasileiro, não era não? Não pensava tanto à frente? Não, se falava, se comentava. Porque fizemos todo o trabalho para que isso pudesse acontecer, entendeu? E aí pela primeira vez o Flamengo foi para a Libertadores, que era difícil ir, que só é campeão e vice do brasileiro. Não era essa festa de 10 vagas, 8 vagas. E o Flamengo estreante, claro, vamos chegar lá, foi campeão, né? Coisa raríssima, um estreante de Libertadores ganhar no primeiro ano ali e tal. Como é que foi a Libertadores? Primeiro aquele grupo ali complicado com o Atlético e os dois paraguaios, né? O Olímpia era campeão de 79. Muita gente esquece isso. Tinha um timão também. Tanto que o Flamengo empatou as duas com ele. Você até fez o gol contra o Olímpia aqui no Maraca. E o Cerro Porteño, né? Aquele jogo com o Atlético lá, aquela polêmica lá tiveram 5 expulsos, né? Como é que o Flamengo viu aquilo, assim? O Flamengo, vendo o jogo hoje, o Flamengo não se envolveu muito. Realmente foi uma pendenga do Atlético com o Reit, né? Exatamente. Nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, né? Só que nós estávamos preparados, já tínhamos jogado com o Atlético Mineiro, já sabia onde a gente tinha que marcar, tinha que funcionar ali. E nós estava tranquilo, todo mundo. Como nós encontramos com o Atlético no avião, no voo, né? Nós sentimos todo mundo nervoso, né? Já estava antes. O do Atlético nervoso aí. Tinha até um jogador que jogou comigo aqui na base do Flamengo, um goleiro reserva, né? Aí eu fui falar com ele, pediu para nós não começarmos com vocês não sei o que lá e tal. Eu já senti que o Dilema não estava muito bem. Porque isso não é comum, né? Não é comum, né? O Reinaldo falou, tá vendo? Os caras estão mais descontraídos, nós estamos aqui, todo mundo tenso aqui, que negócio é esse, são os nossos amigos e tal, né? Nós ouvimos ele falar isso, né? E a gente, normal, entrando em campo normal e aí começou uma pancada ali que houve, né? Aí o Reitz chamou os dois capitães no meio de campo para conversar, tanto o Zico como o Reinaldo na época, né?
E aí começou, o primeiro a fazer uma falta, eu não vou nem dar um amarelo, já vou dar um vermelho. É uma falta mais pesada. Aí o Reinaldo pagou para ver. Do Reinaldo que... Aí num clássico daquele, um jogo difícil, o maior artilheiro do Atlético era o Reinaldo. Ele ser expulso, quer dizer, o Atlético ficou de mãos atadas, né? E a potencialidade que o time do Flamengo tinha ali de toque, chegar no gol muito rápido, e aí fala, pô, então se for expulso um, vai ser expulso dois, daí para terminar o jogo. Então eles começaram a trabalhar, né? Eles tinham que ganhar, porque o empate na prorrogação era do Flamengo, porque tinha um saldo melhor. Então eles ainda tinham que ganhar o jogo. Isso. Se pudesse encastelar lá atrás, talvez eles continuassem. Né? Mas queriam anular o jogo mesmo. Né? E aí vocês foram para a segunda fase com o Deportivo Cali e o Jorge Wilson, mas na fase semifinal de 3 times, né? Você até fez gol com o Inter lá, o gol da vitória. Aquele gol classificou o Flamengo. Aquele gol lá foi incrível, cara. Aquele gol foi com um córner batido pelo Nico, né? Você deu um eu vi a bola aqui assim, né, que quando eu fui cabeçar o Moço, cabeçou a minha cabeça com a bola. Aí teve uma ajuda do Moço. Pô, falei, caramba, só senti dor depois. Ainda na altitude, mas ali o Flamengo já tinha ganho depois de Cali, ganhando aquele jogo, os dois fora, sacramentou. E aí foi para a final com o Cobreloa, muita gente não sabe, o Cobreloa também era estreante em Libertadores, tinha 3 anos de vida, foi criado em 78 o clube. Bom time. Bom time, mais um time enrolado. Enrolado. Mais que o Atlético em termos de pancada, né? No Maracanã nem tanto, né? Você fez ali a parede com o Zico, ele fez 1-0, depois um 2-0 de pênalti, mas eles até endureceram. Eles tinham um bom time, eles endureceram. Tinha um bom time. Mas lá em Santos... mas tinha um zagueiro lá que complicava o time todo. Que era o Mário Souto. O cara que batia muito ali. Que tinha até jogado no Palmeiras e tal, e era um cara enrolado. Era um cara que enrolado. Ele te bateu com pedra mesmo em Santiago? Ele estava com a pedra na mão mesmo. Quando eu passei por aqui assim... Quando você cortou o supercílio, foi da pedra? Foi a pedra. Ele fez com a mão aqui assim, a pedra... Não, e ainda foi na área. Passou aqui. E era pênalti, o juiz não deu nem o pênalti, não só não expulsou. E rapidinho o sangue já... Não, você ficou todo arrebentado ali. E você, cara, você é um cara muito controlado. Muita gente não sabe disso, você nunca foi expulso na vida, cara. Não sei como é que você conseguia. E mesmo nessa hora você não quis dar uma revidada, porque é um absurdo você tomar uma pedrada. Exatamente, eu fiquei louco ali porque... Te segurar. Eu tive que segurar, porque a gente sabia que nós precisávamos jogar direitinho, né, para não ser ninguém expulso, né? E aí ele também já... Com aquela mesma pedra, e parece que ele furou também um pouquinho, ralou um pouquinho o Lico ficou desse tamanho, não jogou nem a final o Lico, né? E pisou algum jogador pisou serviço completo. Serviço completo, né? E eu lembro que se pegar um diretor nosso também, Adoniran Araújo, também de bater a beça lá nele, né? Chegando no vestiário, ele estava chorando lá porque ele levou umas pancadas, né? Então o jogo estava terrível, né? Terrível. Para você ter noção, o Pinochet, que era o ditador do Chile, lá das tribunas falou, pô, esse Mário Souto está exagerando também. Não era para fazer isso, né? Menos, né? Menos. E é um cara mega barra pesada. Isso. Mas naquela época, a Libertadores, eles aplicavam antijogo mesmo, só para te irritar, para tu expulso, né? Então você tinha que ter um controle muito bom. Que você tinha. Porque não tinha a câmera que tem hoje, tem várias câmeras aqui, lá só tinha só uma, parece que os caras até conheciam, né? Não vou bater não, que a câmera está aqui. Então hoje em dia tem VAR, melhor ainda, que o VAR pega o cara um minuto depois. Naquela época lá os caras davam soco na gente, cuspia, chamavam você, xingava você, só para você irritar, né? Não tinha jeito. E aí vocês foram para segunda-feira, muita gente não sabe disso, foi sexta esse jogo do Nacional e segunda-feira em Montevidéu o jogo que decidiu, né? Vocês conseguiram acalmar, tipo, não vamos ficar dando troco nesses caras, vamos jogar bola? Nós acalmamos, mas olha só, se nós conseguirmos nosso resultado, nós vamos ter que revidar. Que tinha muito aí isso, né? Quer dizer que o brasileiro não gostava de Libertadores porque o brasileiro era cagão, tinha medroso, esse negócio, de que o Brasil pipocava. Eles falavam entre si. Exatamente, aqueles papos todinho. Então a gente estava com aquilo ali já desde o início do campeonato, né? Que a gente, nós vamos fazer uma coisa diferente. E nosso time, não, muito obrigado. Pô, eu de favela, vai ficar tomando... Não pode não, é a honra, que acusado Sebastião estava aqui, vai ficar nessa aí? Nós íamos me cobrar aqui, né? E teve o caso clássico do Anselmo entrando para dar uma porrada no Mário Souto. E aí a gente determinamos, quando acontecer isso aí, vamos pegar um jogador aí e dar do cara, né? Tem que ser nele, ele é o que merecia. Merecia, né? E aí foi feito, quando saiu
Antes de começar o jogo, o árbitro me chamou, conversou comigo, né? Passou, Adílio, eu estou de olho em você, joga tranquilo aqui. Cara, se eu sentir que alguém está com maldade em cima de você, eu já vou apitar já. O árbitro foi melhor também. Ele falou comigo, conversou comigo. Aí ficou tranquilo. Aí segurou bem o jogo lá, né? E o jogo estava no nosso esquema, né? De toque de bola, velocidade, tocou aqui, tal. E aí o Flamengo foi campeão da Libertadores, você vê. Até 79, só um título interestadual. Em 2 anos, um brasileiro e uma Libertadores. E claro, tinha um Mundial. Sendo que no meio do caminho, ainda o Carioca ali com o Vasco. Ninguém aliviou ninguém ali. Hoje em dia, os jogadores reclamam de calendário apertado. E o Vasco não estava preocupado com isso, não. Tá cansado nada. Vamos para cima deles. E a Federação Carioca nem adiou jogo nenhum, não. Nem adiou jogo, não. Vamos jogar vocês, é isso aí. E a gente encarava, né? Porque a gente gostava de jogar, né? Sim. A gente gostava, a gente era fominha de bola mesmo, né? Para sair do time. Tu vê que o time, ninguém descansava, não. Todo mundo queria jogar. Queria jogar, né? Porque não tinha Andrade, se saísse Andrade, vinha um Vitor, aí, sabe, tinha uma... Era bom não dar mole. Tinha umas mexidas ali que você não dá mole não, senão tu não volta mais não. Sai não volta. E aí, vocês primeiro teve aquele lance com o Vasco, lá o tal clássico jogo do Ladrilheiro, mas que antes vocês fizeram o gol, né? Lembra do Ladrilheiro, mas você fez 1-0 e o Nunes, até um gol lindo. O Nunes, uma rebatida ali, ele de longe fez 2-0, depois diminuiu. Esse jogo aí foi muito importante, porque quando esse jogo aí não choveu, né? Fez um sol, né? Um domingo fantástico, aí na consideração, eu falei, rapaz, hoje o jogo é nosso. Então, tempo legal pra caramba, a gente toca a bola, com chuva não dá pra tocar, e o Vasco... Não, e deixa eu explicar, o Vasco fez 1-0 no Flamengo, o Flamengo ia ser campeão com empate, o Vasco fez 1-0 num gol clássico que a bola parou na lama, e o Dinamite enfiou. Chateou você jogar com aquela lama, né? Aí quando chegou no domingo lá, a gente falou, hoje tá perfeito. Hoje é pra gente, É pra gente. E aí vamos chegar, claro, no final do Mundial, lá com o Liverpool. Vocês chegaram a conhecer um pouquinho do Liverpool, que nessa época não tinha interação nenhuma, não passava jogo, não tinha nada. Não tinha nada, mas o Jair, que era o rapaz que fazia os gráficos todinho, né, antecedendo os jogos nossos, né, a gente fez algumas pesquisas, né, Sim. Fizemos uma reunião através de vídeo, algumas coisas nós vimos, né, como é que eles faziam, como é que era o futebol inglês também, né, na época, né. Gostava de fazer muita bola alçada para dentro da área. Sim, era bem diferente de hoje. Eles nem chegavam no fundo, a gente ia chegar lá no fundo para cruzar. Eles chegaram aqui na metade da linha ali, já lançava logo para o cara fazer a paredinha ali. Aí os caras vinham com tudo, chutavam de qualquer jeito, né? E muito de longa distância. Linha de impedimento alta deles. Isso, exatamente. Que é onde eu acho que eles se ferraram. Isso mesmo. E a gente sabia que eles jogavam em linha. Né? Aí eu falei, rapaz, em linha... Não pode fazer isso com o Flamengo, não. Estamos tranquilos. E aí nós adiantamos o Júnior, adiantamos aqui o Leandro, pegou os caras lá, os caras não vinham, e no meio de campo a gente começamos a rodar no meio de campo, né? Tanto eu como o Lico, como o Tita, a gente fazia uma roda ali que o Nunes ficava só aguardando essa bolinha ser metida. Eu entrevistei o Valdir Espinosa, ele jogou contra o Hamburgo em 83, né? 2 anos depois. E ele falou lá que o pessoal era bem arrogante, né? Teve também essa arrogância deles com vocês, né? De olhar meio assim. Sim, os caras eles achavam que iam ganhar mesmo. E até porque eles eram os melhores da Europa, né? Sim, tinha ganho do Real Madrid. O Real Madrid, estavam bem pra caramba, né? E aí quando eles viram assim, jogador muito baixinho, não tem muito jogador alto, né? Só a nossa daqui era alta mesmo, com só o Nunes Moza e Marinho ali, né? E aí eles ficavam, deram aquele sorriso assim de, já ganhamos, né? Aí aí começamos a fazer nosso jogo, porque a gente tinha mania com o nosso time, quando a gente pegava um campo bom para poder tocar a bola, a gente... Era uma delícia pra gente, né? E aquele campo lá, apesar de estar queimado por causa pelo frio lá, né? E aí o campo dava para rolar a bola direitinho. Aí nós fizemos muito toque de bola ali, foi muito bom. O jogo foi tão tranquilo vendo de fora quando foi dentro? Foi tranquilo, né? Porque os caras não chegavam na gente. Era difícil, quase não tinha chance de gol. Não chegava. A gente tocava, rodar, nós já sabíamos como é que estava, daqui a pouquinho, o Zico jogava lá, jogar aqui, eu pegava na ponta, rodava, tocava aqui, o Zico ficava só ali centralizado para me meter nas bolas. E você ainda fez o segundo gol, né? Que na minha opinião foi o gol que matou o jogo. Eu fiz 2-0 ali. Eu também entendo assim também, porque ali eles ficaram assim preocupados, né? Eu vou levar o outro, vou ficar, daqui a pouco a gente tem que levar o terceiro. Que foi o que aconteceu. Quando acabou o primeiro tempo, deu, né? Já sabia que era só tocar a bola ali que...
Eles não empataram Não deu nunca. para notar mesmo, porque já tava, não tinha, nós não vimos assim um jogador que do iria cara, complicar a gente, né? Nós não vimos. Era um time bom de conjunto, mas não tinha essa estrela enorme, assim. O Douglas era bom, mas não para esse nível. E aí, o Flamengo depois, no ano seguinte, ainda foi campeão. Esse ano de 81 é bom frisar também, o Flamengo só no gol brasileiro, né? Foi eliminado pelo Botafogo. Gol tudo, fora isso, o estadual, América e o mundo, né? Um ano mágico do Flamengo. Um ano até hoje. É difícil para mágico mesmo, difícil mesmo. E a gente, na época, nós estávamos aqui sem até o Campo da Gávea, a gente estava nesse campinho aqui, que era de Saibro. Sim. Porque estava cheio de praga ali, não podia entrar, né? A gente entrou na nossa terra batida aqui mesmo. A gente veio ir lá para Niterói, fazer um coletivo de Niterói lá no Campo de Niterói também. A gente dava um jeito para poder treinar. Chega a te dar um pouquinho de incômodo ver jogador atual reclamar de falta de condição e você vai ver o CT do cara é um sonho, tudo é maravilhoso, viagem em avião fretado. Vocês no avião de econômica ali. Isso, exatamente. Dá um pouco de raiva, assim. Raiva é exagero, mas... nem de raiva. A gente fica assim, fala, caramba, os caras estão tendo essa oportunidade, cara, tem tudo que a gente salários não tinha, incríveis também. Tudo certinho, né? E a gente, quando vê os jogos também, os jogos que a gente passa, porque aquele time nós tinha maneira de a gente fazer logo a leitura do jogo, né? Ih, rapaz, hoje vai dar, hoje já vai sair aqui. Ih, rapaz, o ponto fraco do time é aquele ali. A gente tinha essa mania, né? E se conversava, mete pra mim aqui que eu vou tentar furar ali. Assim, furou uma vez, furou outro, aí ia embora. Vai, já. E assim que se Pra você, qual foi o adversário maior do Flamengo no Brasil dessa época? Vamos dizer, de 80 a 83. O Atlético Mineiro ou o Grêmio? Que foram os dois que bateram ali, né? Cabeça. Confronto direto assim, mas era o Atlético mesmo. Era o mais enrolado. O Grêmio a gente sabia como jogar também, que era um time que dava pancada também, já sabia como é que ia jogar com o Grêmio. Tocar a bola, sair. Agora o Atlético não, o Atlético a gente sabia que a gente tinha que jogar muito bem, porque tinha um jogador de bom lá, o Luizinho, zagueiro muito bom ali, né? Toninho Cerezo, né? O Éder, né? Tinha o Reinaldo, tinha jogadores de... A gente vai chegar a 82, primeiro vamos tratar da Copa, né? Você cotado, você chegou a jogar contra a Alemanha Ocidental, deu o passe, belo passe para o Júnior fazer o gol da vitória. E na verdade, se você for ler jornais e tal, todo mundo, ele vai para a Copa, fim de papo. Incrivelmente não foi. Você chegou a saber o porquê? O Tele chegou a te falar, não te chamei por isso? Ou não? Não, mas o Tele começou comigo até antes, né? Passadilha, você vai jogar, né? E vai jogar no Maracanã, onde você está acostumado a jogar, né? E se você jogar bem, eu sei que tu vai jogar bem, tu já está na Copa do Mundo, assim que ele falou pra mim. Então fica à vontade, faz o seu jogo. E você fez? Eu fiz. O que ele pediu para mim fazer, eu fiz. E você não foi para a Copa, isso aqui não dá para entender. Tele não. Aí eu lembro que tinha um repórter que acompanhava ali e falou, na primeira convocação tu foi convocado, na segunda tu já saiu já. Já não está mais na lista, né? E aí entrou o Disseu. Sim. Assim, eles colocaram o Disseu no meu lugar. Tudo bem que realmente a época era enrolada mesmo e a concorrência era grande. Claro, tinha o Sócrates, Falcão, Dirceu, Batista. Mas esses caras aí jogavam no Corinthians, a gente ganhava, jogava no Grêmio, a gente ganhava, jogava no Internacional, a gente ganhava, jogava todos eles. E você ainda tinha entrosamento com o Zico. Eu achava que nessa Copa do Mundo aí, o Brasil estava em alto nível de futebol, né? Ele poderia levar um pouquinho mais jogadores do Flamengo. Com certeza, só levou o Zico, o Leandro e o Júnior. Um pouquinho mais. E o Flamengo tá ganhando tudo. Então, até para ficar ali na reserva ali, deveria levar para fazer. Para mudar o jogo. Porque esse ano de 80, 81, o Flamengo foi fantástico. Né? O Flamengo foi... Não, um dos maiores times da história do Brasil e do mundo. Não é exagero. Exatamente. E aí a nossa... estadual, brasileiro, Libertadores, o time... Se perguntar para Vascaíno, Tricolor e Botafoguense, ele confirma. Os grandes times que eu já vi. Ele tinha que usar mais jogadores ali. Ele seria feliz. E eu acho assim, se for ver o jogo com a Itália, que foi o que nos eliminou, quando é que o Brasil desequilibrou a Itália ali? Quando driblou. Foi o Zico no primeiro jogo, enfiou para o Sócrates e o Cerezo entrou, o Falcão puxou para dentro e fez o segundo. E você ia trazer esse drible, né? Que você já trazia desde o salão, esse drible curtinho. E toda a Copa do Mundo que nós conseguimos foi através do drible mesmo. É o nosso diferencial. Nosso diferencial é esse. Até o Ronaldinho Gaúcho 2002, é isso mesmo, é o cara que na preparação ferra a defesa deles.
Na preparação física da seleção, era o melhor condicionamento físico era eu. Até isso eu perdi também, né? Caramba, sempre no Flamengo era a mesma cor também, era bem condicionado fisicamente, porque eu sabia que o meio de campo tinha que correr muito, né? Tinha que estar ali trabalhar, e naquela época não jogava com 4 no meio, jogava só com um ali, meia direita e um meia esquerda. Tinha que se virar ali para poder marcar, para poder sair para o jogo, para poder cobrir um lateral, para poder fazer tudo, né? Com certeza. E para poder servir o atacante, né? E você vê, ele chamou o Dirceu, só jogou contra a União Soviética, se não me engano. Primeiro jogo só. O Renato, que acho que nem jogou. Também não. Tinha vaga para você ali, tranquilo. Tinha Tranquilo, não é forçada de barra. Tinha sim. Vaga, sim. Total, fez falta. E até na Copa América de 83, aí o Parreira também não te chamou. E você estava voando. Também estava. Mas decepção da seleção à parte, em clube você foi extremamente vitorioso. Em 82 o Flamengo vai e repete, é campeão brasileiro de novo, né? E aí contra o Grêmio, que a gente acabou de falar, né? Como é que como é que vocês conseguiram ganhar o brasileiro de mata-mata? Porque, por exemplo, o São Paulo foi tricampeão aí nos anos 2000, mas foi em pontos corridos. Eu acho que é um pouco mais simples ser tricampeão seguido em pontos corridos. Você faz um grande time, você pode tropeçar, você pode ter um jogo que você não joga nada, não tem muito problema, é soma de pontos. No mata-mata você não pode dar mole. Não pode dar mole. Vocês conseguiram ganhar 3 de 4 anos numa época que o futebol brasileiro estava pegando fogo, os craques estavam todos aqui. Quase ninguém saiu, o Falcão saiu, um ou outro. Um ou outro. Como é que foi esse título de 82, que foi em 3 jogos com o Grêmio? Quando vocês empatarem 1 a 1 aqui, que o Zico ainda fez o gol no finzinho, vocês chegaram a achar que tinha ido embora? Não. A gente tinha confiança, Que a gente confiava um no outro, a gente sabia que a gente podia mudar Porque a gente mudava o jogo, às vezes dentro do campo mesmo. A gente falava, vamos fazer isso. A Didi segura mais a bola. Vamos tocar mais, deixa o lateral chegar, o moço, tu tem que passar. Alguns aqui tem porque estava muita marcação cerrada, né? Sim. Alguém da zaga tinha que passar para você poder fazer. Aí o Júnior já saía para o jogo também, tá? A gente tinha esse controle da leitura, como eu te falei, leitura do jogo todinho, como é que a gente fazia. Né? Agora, a pena só ficou que o Flamengo podia ter sido bi da Libertadores e até bi mundial, né? Exatamente. Foi um jogo com o Peñarol aqui. Lá realmente o Flamengo jogou mal, contra o Peñarol lá no Montevideo jogou mal. Mas no Maracanã dava para ter ganho. Se ganhasse estava dentro da final, que seria um Cobreloa de novo, seria um Cobreloa de novo. E se ganhasse pegava o Aston Villa, que não era um grande clube. Então assim, foi o último tropeço. Seríamos bicampeão da Libertadores. Só faltou esse gás. Só faltou essa sorte, né? Se perguntar para muito flamenguista, diz, esse time podia ter sido bi aqui. Essa sorte. E aí, vocês chegam em 83, que é um ano que mudou muita coisa, né? Primeiro, vocês não vão bem na Libertadores, foi a única coisa que realmente aquele destoou. No Carioca perde pro Fluminense aquele gol no finzinho do Assis, né? E que mesmo assim muita gente não sabe, o Flamengo teve a hombridade de jogar com o América e ganhar do América, o Flamengo não entregou o jogo para o América ser campeão, o Flamengo foi lá e ganhou, foi honrado. Né? E claro, foi campeão brasileiro, no que talvez foi o maior jogo da tua vida, cara, aquele final lá com o Santos, que você ainda fez o terceiro, foi o jogo da tua vida? Foi. Esse foi porque estava na minha cabeça que todo mundo ia estar olhando esse jogo, né? E ia dizendo para todo mundo que eu poderia ter ido para a Copa do Mundo. Com certeza. Todo mundo. E ali todo mundo exaltou. Caramba, jogou muito, cara. Por que tu não levou ele para a Copa do Mundo? É inexplicável. Eu acho assim, o Tele é muito elogiado por 82. Eu tenho essa visão, reconheço que ela é minoritária, mas eu valorizo muito mais o Tele de 86, que ninguém lembra. Eu acho que 86 ele deu uma levantada no time, acertou a defesa. O time de 86 jogou bem, merecia ter passado pela França e até ter sido campeão. E o de 82 ele deu vaciladas, alguns jogadores que não eram para estar lá e tal, e o pessoal passa por cima, né? Podia ter ido mais longe ali. Mais longe, porque tinha jogadores maravilhosos. E o futebol do brasileiro estava em alta naquela época, estava em alta. Muito bons jogadores. E aí, justamente esse jogo aí, esse teu maior jogo da tua vida, foi o último jogo do Zico no Flamengo. O Zico foi para o Udinese e tal. O Flamengo estava meio desesperado de vender os jogadores porque eles iam ter o passe livre em breve, né? Então ele não ia ganhar nada, entre aspas. Então foi interessante para ele ali vender o Zico, porque o Zico, não sei, acho que nem queria ir, né? Mas acabou indo. Como é que foi estar no Flamengo pós-Zico? Foi muita pressão? Foi enrolado, difícil, né? Porque você estava subindo alguns garotos, né, também. Até o Bebeto Leite. Tu tinha que dar moral mesmo ali, né? Então você estava dando ali, ó. Estava como jogador já que tinha sido campeão do mundo, né? Tinha eu, Andrade, Júnior ali, né?
E tricampeões brasileiros, não vamos esquecer. E a garotada subindo, e você tá sem o Zico, então tu tinha que dar esse apoio total ali. Aí às vezes jogava o Gilmar Popoca, né? Gilmar Popoca, que foi bem na Olimpíada. Jogava o Bebeto começou a... Bem, né? É curioso que o Bebeto foi o primeiro sucessor do Zico cronologicamente, e na minha opinião foi o melhor. Aí depois o Tita veio do Grêmio pro Flamengo, né? Teve uma troca com o Baltazar. Com o Baltazar que ele veio, botou. Aí vestiu a 10 ele. Ficou um tempo jogando. Também outro, um cara que não é tão falado, o Tita, foi um tremendo jogador. E não lembram tanto, né? Como eu acho que deveriam lembrar. Marcava muito gol, o artilheiro do Flamengo era ele. O cara que foi ídolo no Flamengo, no Grêmio e no Vasco. Bedirão na Alemanha e no México. Você vê, pô, isso não é pra qualquer um, né, cara? E foi uma passagem de renovação, teve muita geração boa, muitos jogadores bons que saíram, chegou o Zinho, Nezinho, Ailton, né? Passou Aldair, né? E surgiu, Aldair é um monstro, surgiu vários jogadores bons. E aí, justamente, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, começa um certo drama teu de contusão, né, cara? Você que até lá tinha passado razoavelmente incólume de contusão, acho que foi 84, 85, ou se foi 85, 86, que você chegou a ter que tirar os meniscos isso. Lá nos Estados Unidos, você ficou um bom tempo fora. Um bom tempo fora, fiquei uns 3 meses fora, 3 meses mesmo. E como é que é ver de fora, né? Acho que a pior coisa para o jogador é isso, né? É pior que qualquer derrota em campo, eu acho. Você quer participar, você sem poder... E a volta também, né? A volta é difícil pra caramba pra tu voltar. Você chegou a achar que não voltava será que eu não vou conseguir jogar igual? Não, eu tinha... A primeira batida na bola deve dar medo. Mas lá o doutor lá, ele trabalhou bastante legal, o psicólogo conversou comigo, né? Você vai agora só fazer musculação e gelo que vai ser seu companheiro, né? E aí você pode ir com tudo, você tá bem, pode ir com tudo. Foi isso que aconteceu. Depois de 3 meses eu comecei a jogar, levei a primeira pancada, falei, caramba, foi bem, aí bati a poeira e fui embora. Você ainda chegou a fazer 2 gols de Taça Rio contra o Bangu, você perseguiu o Bangu aí. E depois, até que chegou o prazo que terminou, você ganhou o passe livre, né? O Flamengo te dispensou. Chegou a te dar uma mágoa do Flamengo? Ou não? Tranquilo? Não, essa época foi uma época que não foi muito boa, não gostei muito não, porque era para mim ter renovado em 87, né? Sim. E o Antônio Lopes veio para o Flamengo, que era treinador do Antônio Lopes, né? O Antônio Lopes não quis que eu renovasse, né? Não ia me aproveitar, né? Aquilo ali me deu uma certa mágoa assim, porque era um treinador que eu joguei contra ele várias vezes, né? Contra o Vasco, né? Aí chega aqui como treinador e a primeira pessoa que ele não quer que renove sou eu, né? E aquele fiquei mágoa. Aí eu lembro que o Silva bateu passadinho tranquilo, vida que segue. Aí foi quando o Curitiba chegou primeiro e me levou para o Curitiba. E como é que foi lá no Curitiba? Foi uma boa experiência? Foi uma boa experiência, boa pra caramba, experiência lá. Futebol paranaense. Jogar em outro clube, eu passei aqui 24 anos no Flamengo, aqui, né? Você deve ter pensado que vou jogar só no Flamengo. Exatamente. Esse era meu pensamento. E depois dali surgiu lá a Barcelona de Guayaquil, lá para o Equador. Sim, você foi campeão lá, equatoriano. Exatamente. Chegou a te dar, você ficou pouco tempo lá, o suficiente para ser campeão equatoriano. Chegou a te dar uma certa pena ter saído, porque no ano seguinte o Barcelona foi para a final da Libertadores. Contra, não sei se foi para o Olímpia. E perdeu, mas foi para a final, né? Em tese, se você estivesse lá, talvez desse até para você ter a sua segunda Libertadores, né, cara? Libertadores, Chegou a te dar esse arrependimentozinho ou não? Não, porque depois eu fui... Aí surgiu o negócio do futsal. Que pouca gente sabe disso. Você é campeão mundial de futsal, ou do primeiro mundial oficial da FIFA. É engraçado que eu tinha um diretor. Você e o Dirceu. Tinha um diretor do Bradesco, daquele time nosso do Bradesco, né? Que era o seu Rui. E o seu Rui foi meu treinador aqui no Flamengo, de salão. E aí foi quando ele pontuou: chama o Adílio. Os caras, caramba, Adílio. Você tinha 38 anos, né? Tá jogando no campo? Não, chama ele aí, começaram a fazer teste comigo. Eu vim, me convidaram, eu fui, né? Eu fui lá, vou. Me chamou, vou. Aí chegou lá, começou a fazer teste comigo, os caras, caramba, que isso? O cara tá bem fisicamente pra caramba, legal, o cara entende ainda, tal. Aí eu me adaptei rapidinho no estilo de jogo do pessoal que tava já atuando, né? E aí fiquei.
E você você é um cara humilde, né? Talvez estivesse em receio do cara chegar cheio de banca. Eu sou fulano de tal. Você nunca teve isso. Eu nunca tive isso. Você é o oposto disso, um cara que só veja as pessoas falarem bem, que você é simpaticíssimo, um cara hiper do bem. E aí o grupo me aceitou muito bem, foi muito legal, muito bacana. E você até aceitou muitas vezes ficar no banco, né? Porque tinha muito porque o salão toda hora muda. Muda ali, é muito intenso, né? Intenso, E foi um mundial complicado. O Brasil começou, fez 2-0 na Hungria, tomou 3-2 de virada. Passou para a segunda fase em segundo. Aí na segunda fase também perdeu dos Estados Unidos. Você fez gol contra a Argentina e Paraguai. Argentina e Paraguai. E ainda teve uma semifinal de enlouquecer, um 3-3 com a Bélgica. Isso que foi para os pênaltis. Esse jogo aí foi terrível. Você não chegou a bater pênalti, não, te livraram. Me livraram, né? E na final ainda foi um 2-1 com a Holanda também muito duro. E o gol do título é lindíssimo do Raul matando o peito e fazendo lá. Porque acha que o Brasil passeava nessa época. Não era assim, não. Não era assim, não. Era duro. E ali foi muito bom porque foi um pouco a vingançazinha de não ter ido com uma Copa. Acho que deu esse... deu. Pô, aquilo ali pra mim foi muito bom. O caminho da seleção de ser campeão mundial, pra mim foi espetacular. O Papai do Céu falou só, vai ser campeão então. Campeão mundial de futebol de campo, de clubes e de seleção no futsal. Isso é raríssimo. Isso mesmo. Você chegou a pensar em jogar futebol de areia também? Porque o Júnior é campeão mundial de areia. Que aí você ia fechar a tríplice coroa. Mas eu vim de futebol de praia, né? De praia, né? Chegou a cogitar isso? E disputei um torneio de beach soccer, foi lá na Argentina, eu fui campeão lá. No comecinho. No comecinho, logo no começo. O Júnior foi muito importante para desenvolver o futebol, chamou atenção. Chamou. Tomara que um dia seja olímpico. Aliás, futsal já era para ser olímpico há muito tempo. Não é porque as mulheres não... Eles viram isso agora, tem que botar as mulheres, que aí o COI aceita, né? Mas uma pena, porque em tese você podia até ter disputado na Olimpíadazinha se tivesse na época. Mas, de qualquer forma, carreira sensacional, né, cara? E aí você depois virou também treinador, começou até a trabalhar no CFZ do Zico. Isso. E foi ele que te chamou, né? Foi porque nós fizemos jogo de Master, né? Tinha lá o All Star, nós viajamos lá para o Japão, fazer uns 5 jogos lá e umas 5 clínicas, né? Estava no contrato, né? E aí na terceira clínica foi quando o Zico me chamou para trabalhar. Eu já tinha uma experiência muito boa, que eu trabalhei lá na Arábia, né? Em Bahrein, como treinador, né? E aí quando ele viu eu atuar lá como um cara chamar já para falar inglês com japonês ali direitinho, tocar a bola aqui, armar o circuito todinho ali, ele falou, pô, tu vai ter que trabalhar comigo, né? Vai trabalhar comigo, tu vai deixar de jogar futebol, vai trabalhar comigo, vai tá bom. Eu aceitei e fui pro CFZ. E deu tudo certo também no CFZ. Uma escolinha, quando montou um clube também, fui tricampeão da UPG pelo CFZ, fui campeão juvenil invicto, né? Se lamentar do CFZ, que a Federação Carioca fez tudo para atrapalhar, né? Porque era um time que era para estar na primeira divisão disputando com os grandes, ser o quinto grande do Rio. Exatamente. Mas não tiveram essa visão. Aí teve até um jogo com o Flamengo que jogou Adriano, no começo da carreira, Anderson, aí nós ganhamos 3-0, aí que o pessoal começou a olhar para mim, caramba, esse cara é treinador, e começou o Gilmar Reinaldi, né, estava aqui como diretor aqui. Sim. Aí ele me chamou para ser treinador do Flamengo, aí na primeira oportunidade não deu, porque não sei bem, quando veio na época do presidente Elinho Ferraz, que me chamou, aí eu fiquei em 2003. E você também fez parceria com o Andrade, né? De ser auxiliar dele e tudo mais. Aí o Andrade veio depois também. Aí teve uma hora que nós ficamos juntos no profissional, junto com o João Santana. E aí já é outra pressão, né? Outra história. História. Como é que é esse lado de treinador? Você que teve nos dois lados. Muito bom. Foi bom que eu gostei muito que eu trabalhei muito o Obina na época, entendeu? O Obina melhor que ele, foi a época que eu trabalhei com ele pra caramba ali. Mostrei ele como é que se fazia as coisas e tal, como é que fazia. O Obina era muito melhor do que davam fama para ele. Eu acho que lá do folclórico foi bom para dar popularidade, mas ele era bom jogador. Ele começou a jogar com inteligência, né? Botar a bola onde ele queria. Fazia muito gol. Fazia muito gol, Foi legal. Até outro dia também, foi ano passado isso. Aí eu encontrei com ele e ele veio me agradecer. Pô, obrigado, professor, tu me ajudou pra caramba. Eu falei, mesmo? Tá bom.
legal. Bom professor, né? Ensinou os dribles curtinhos pra ele? Também, tudo. Mas tinha um drible que era, me mostra a tua camisa, teu número. Deixa eu ver seu número. Deixa eu ver seu número. Mas então, cara, você até teve um seriado da Globo sobre a sua vida, né? Aquele foi espetacular. Foi muito sucesso na época. E foi na época da final do Santos. De 83. Né? Acho que foi na semana ou uma semana antes, foi por ali. Terminou aí e fomos para a final. Com participação do Pelé, que era o teu ídolo de infância, né? Foi muito legal, deu tudo certo, graças a Deus. Chamavam de Pelézinho, né? Quando você era guri, né? Deu tudo certo. Era o Pelézinho e depois o Valdir Amaral criou o Neguinho Bom de Bola. Que pegou também. Pegou também. Mas então, cara, para fechar, só lembrar aqui, você, é parte da maior geração, indiscutivelmente, do Flamengo. Nenhum louco até hoje apareceu. Não, outra geração de outro ano era melhor do que aquela. Não, era aquela. A geração que, ganhou 3 títulos em 4 anos de brasileiro, gol mundial, gol Libertadores, foi supremo no Brasil. É um dos maiores times que o Brasil já teve. E o Brasil já teve Santos de Pelé, esse Fluminense aí, teve vários times inacreditáveis. O Cruzeiro de 76, que é um time incrível, com o Jairzinho. O importante é que a gente sonhava com isso, né? Sim. De fazer história no Flamengo, entendeu? Porque a gente sabia que o Internacional foi um time fantástico, né? Palmeiras também, Palmeiras da Miragaí, o Santos, né? E, caramba, o Flamengo. Caramba, foi nesse bolo. Muito legal nesse bolo. E muitos acham até acima da maioria deles. Foi muito legal. E isso o Coutinho falava, né? Ficar ganhando estadual é muito bom, mas o que vai fazer eterno é brasileiro pra frente, Libertadores. Eu lembro muito bem nas palavras dele, assim que chegou. Para vocês serem reconhecidos daqui a 10, 20, 30 anos, vocês têm que ser campeão do mundo. Que aí o nome de vocês vai ficar na história. Aquilo ali mexeu com tudo, mexeu com todos nós. Então, Adílio, brigadão, cara, muito obrigado por ter me recebido aqui, a simpatia, parabéns pela entrevista aí, parabéns pela tua carreira, que foi uma carreira estelar, né? Você foi talvez o maior parceiro do Zico, isso não é para qualquer um, não. Não, eu lembro que eu jogava dentro de leite do Flamengo, aí fomos fazer um amistoso ali lá no Clube Pontal, né? Sim. E aí no time do Pontal tava lá o Zico. Aí o jogo foi 3-3, o Zico meteu 3 gols. Foi ali que eu conheci ele pequenininho, o Zico pequenininho. Aí depois, vendo um jogo aqui do Juvenil do Flamengo, nós tínhamos um Rui Rei, que morava na Cruzada, né? E aí nós vimos assim, eu jogava dupla com o Zico, o Rui Rei e o Zico. Falei, caramba, um dia eu vou jogar com esse lourinho aí. Aí deu tudo certo, joguei. Porque ele é um pouquinho mais velho que você, chegou um pouquinho antes. Mas então, te agradeço de novo, né, povo? Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, né? Se inscreva no canal, que o retrato do meu canal é justamente fazer entrevistas assim, mas encorpadas, diferenciadas, pega a carreira inteira da pessoa e não só um ou outro momento mais famoso, né? Um grande abraço. Valeu.